Meu marido se recusou a me levar ao hospital quando minha bolsa estourou, a menos que eu concordasse com suas exigências. Então procurei outra pessoa. Mas antes de começarmos a história, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal para ver mais conteúdos desse tipo. Agora vamos começar. Olá, meu nome é Maria e tenho 30 anos. Casei com o Lucas há 6 meses, após descobrirmos que eu estava grávida. Quando nos casamos, ele parecia ser o homem dos meus sonhos. Sempre doce, compreensivo e com uma visão de vida que eu compartilhava. Contudo, não demorou muito para que eu percebesse que, em algum momento, ele começaria a se transformar em alguém que eu não reconhecia mais. Antes do nosso casamento, Lucas era a pessoa mais confiável e carinhosa que eu poderia imaginar. Ele nunca teve inseguranças, e sua confiança em mim era uma das razões pelas quais me apaixonei. Ele acreditava em mim, em nossos planos, e sempre me incentivava a ser a melhor versão de mim mesma. Nunca imaginei que, com o tempo, ele passaria a me tratar de maneira tão possessiva e controladora, a ponto de me fazer questionar todo o nosso relacionamento. A mudança começou pouco depois de nos casarmos, quando nos mudamos para um novo apartamento alugado. Ao lado, um novo vizinho se mudou, e isso, aparentemente, foi o estupim para as primeiras tensões. Cresci em uma cidade do interior onde a vizinhança era como uma grande família. Era comum receber novos moradores com um prato de comida ou um simples convite para jantar. Isso fazia parte da minha educação e da maneira como aprendi a cuidar das pessoas à minha volta. Embora soubesse que morar perto de uma cidade grande como Brasília era muito diferente, eu ainda tentava manter aquele espírito acolhedor. O vizinho, o Eduardo, estava sempre em casa, provavelmente trabalhando remoto. As entregas de comida dele, que eram sempre entregues na minha porta, faziam com que eu me sentisse na obrigação de ajudá-lo. Lembro de uma vez que um entregador me deixou uma pizza que não era minha. O vizinho não tinha números no apartamento dele, então a entrega foi errada. Perguntei ao entregador se ele não poderia levar a comida até o apartamento correto, mas ele ficou tão confuso que acabou deixando a comida comigo. Eu pensei que poderia ser uma boa oportunidade para ser gentil e levar a comida para o Eduardo. Então, fiz algo simples, uma refeição caseira. Quando meu marido, Lucas, soube, ele não fez nenhuma objeção. Ele sabia que eu adorava alimentar as pessoas, e ele compreendia isso como um gesto de boa vontade da minha parte. No começo, achei que seria só um gesto amigável, algo simples. Mas depois, o Eduardo me convidou para jantar com ele e Lucas, e nossa amizade foi crescendo aos poucos. Com o tempo, o relacionamento entre nós três foi se tornando mais próximo. Frequentemente, ele convidava Lucas para noites de jogos ou para pedir pizza, e nós aceitávamos. Era algo natural e inofensivo. Eu estava apenas tentando ser amiga e oferecer um pouco de companhia para alguém que parecia estar sempre sozinho em seu apartamento. No entanto, as coisas começaram a mudar quando o comportamento de Lucas em relação ao Eduardo começou a mudar. A princípio, parecia algo pequeno, talvez apenas um mal-entendido. Mas com o passar das semanas, ele começou a ser rude com o vizinho, a fazer comentários sarcásticos e até a brincar de forma agressiva. Eduardo, perceptível, começou a evitar nosso apartamento. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que estava sendo tratado de maneira fria, quase indesejada. Quando tentei conversar com Lucas sobre isso, ele se fechou completamente. Ele não queria explicar sua mudança de comportamento e, em vez disso, me acusou de estar dando atenção demais ao Eduardo. Ele me disse que isso não era normal, que estava me distanciando dele e me envolvendo demais com a vida de outra pessoa. Isso me feriu profundamente. Eu nunca imaginei que ele pensasse dessa forma. Até então, ele sempre soube o quanto eu gostava de socializar, de conhecer pessoas novas, mas nunca imaginei que isso pudesse ser um problema. De certa forma, Lucas passou a se tornar alguém que eu não reconhecia. Ele começou a agir de maneira possessiva, como se eu fosse sua propriedade. Não havia espaço para uma conversa aberta, para entender as necessidades do outro. Ao contrário, ele se tornava cada vez mais fechado e inseguro, e esse comportamento começou a afetar nossa relação de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Antes de continuarmos com a história, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Nosso relacionamento, que sempre foi baseado no respeito mútuo,
começou a se fragmentar. Em um determinado momento, discutimos sobre a educação do nosso futuro filho. Eu queria retornar ao trabalho depois que ele tivesse 3 ou 4 anos, mas Lucas insistia que eu deveria ficar em casa para cuidar dele. Ele falava com muito orgulho sobre como sua mãe ficou em casa enquanto ele crescia e como ele valorizava isso. Eu, por outro lado, sentia que precisava continuar minha carreira. Eu amava o que fazia e acreditava que não deveria abrir mão disso para ser apenas dona de casa. No entanto, Lucas não parecia entender isso, e as discussões sobre o futuro só se tornaram mais intensas. Foi durante uma dessas discussões que, sem que eu esperasse, minha bolsa estourou. Eu estava tendo contrações fortes e uma dor insuportável, mas em vez de preocupar-se comigo, Lucas usou o momento para tentar negociar suas condições. Ele me disse, com uma calma desconcertante, que não me levaria ao hospital, a menos que eu concordasse em ficar em casa até nosso filho completar 18 anos. Eu fiquei em choque, sem palavras. Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia usar um momento tão crucial e doloroso para me forçar a aceitar suas condições sobre como eu deveria viver minha vida? Eu estava em pânico. Não sabia o que fazer. Não podia me permitir discutir naquele momento, porque a dor era insuportável, e eu não estava em condições de sair dirigindo até o hospital sozinha. Quando pedi o celular para chamar um táxi, Lucas se recusou a me dar. Foi então que eu percebi que, se eu não pedisse ajuda a alguém, não conseguiria chegar ao hospital. Foi quando decidi ir até o Eduardo. Eu sabia que ele não hesitaria em me ajudar. E, de fato, ele foi muito compreensivo. Fui até o apartamento dele, ainda em contrações, e pedi ajuda. O Eduardo ficou em choque ao saber o que estava acontecendo, mas não questionou nada. Ele sabia o que eu estava passando e imediatamente se ofereceu para me levar ao hospital. Quando Lucas tentou intervir, Eduardo ameaçou chamar a polícia. Ele não sabia o que estava acontecendo entre mim e Lucas, mas não hesitou em me apoiar. Lucas nos seguiu até o hospital, mas a situação já estava completamente deteriorada. O que era para ser um momento de união e apoio se transformou em um pesadelo. Após o parto, as coisas só pioraram. Lucas ficou furioso comigo, não por eu ter pedido ajuda, mas por ter pedido ajuda ao Eduardo, alguém que ele claramente tinha algum tipo de problema. Eu estava tão cansada, tão exausta, que mal consegui processar tudo o que estava acontecendo. Ele não me olhou, não me falou por dias. E quando finalmente conseguimos conversar, ele se recusou a se desculpar. Ele insistiu que se tivesse de voltar no tempo, faria tudo da mesma forma. Foi nesse momento que eu percebi que nossa relação estava completamente quebrada. Não havia mais espaço para confiança, e eu não conseguia mais ver um futuro ao lado dele. Eu não estava mais disposta a viver com alguém que, em um dos momentos mais vulneráveis da minha vida, tentou me manipular e me controlar dessa maneira. Então, tomei a decisão de seguir em frente. Decidi que iria me divorciar de Lucas. E foi um processo doloroso, longo, mas necessário. Depois de 4 meses de discussões, o divórcio foi finalmente finalizado. Agora, eu e minha filha estamos começando uma nova vida. E, sinceramente, estou em paz com essa decisão. Eu sei que a situação foi difícil, mas o que realmente importa agora é que eu estou fazendo o que é melhor para mim e para minha filha. Eu sei que as coisas podem não ser fáceis, mas com o tempo, acredito que encontrarei meu caminho de volta à felicidade. O Lucas pode ter me feito duvidar da nossa relação, mas minha filha e eu merecemos um futuro melhor, e eu farei tudo o que for preciso para que ela cresça em um ambiente de amor e respeito. Agora, estamos tentando seguir em frente. E mesmo que eu tenha perdido a confiança no Lucas, eu sei que tomei a decisão certa. O futuro é meu, e eu estou pronta para abraçar tudo o que ele tem a oferecer. Deixe nos comentários o que você achou da história. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos tirados do Reddit como esse.